É natural, quem passa pelo pedágio, quando ele pega o recibo, né, aquele recibozinho, ele amassa, joga, põe no lixo, alguns guardam quando tem que prestar conta, mas não são todos que tem que prestar conta, então é natural que a gente pegue o recibo, acaba amassando e jogando fora. Mas teve um dia que eu peguei o recibo e eu fui ler o que estava escrito atrás, e eu vi o rosto de 3 crianças, e eu fiquei sabendo sobre o projeto Mães da Sé. E quando eu fui ler, né, tava uma campanha sobre crianças desaparecidas, e aquilo me chocou muito, porque eu sou mãe, tenho criança, e eu me senti comovida pela história. E todas as vezes que eu passava no pedágio eu olhava, não são todos os papéis e os recibos que tem foto de criança, mas quando eu passava e tinha foto de criança, eu fazia uma oração por aquela criança e orava pela mãe, e eu comecei a me preocupar, né? Entrei no site, fui pesquisar a quantidade de crianças, de pessoas, não só crianças, de pessoas desaparecidas dentro do estado, só dentro do estado de São Paulo. E aquela história mexeu muito comigo, eu não conseguia parar de pensar naquilo, e foi uma coisa muito de Deus quando a gravadora me ligou dizendo que eu ia gravar um clipe com as Mães da Sé. Eu confesso que eu fiquei muito comovida, aquilo mexeu demais comigo. Eu não consigo imaginar a dor de uma mãe que perde um filho desta maneira, não consigo. O clipe com as Mães da Sé foi algo tremendo que aconteceu na minha vida. Eu sempre passei pelos pedágios e quando pegava aquele recibo, geralmente eu amassava, jogava fora, não tinha pra quem prestar conta. Então eu deixava sempre uma sacolinha, amassava e jogava. Mas teve um dia que eu passei no pedágio e eu peguei o recibo, eu estava de passageiro, e eu fui ler o que estava escrito atrás. E eu vi a foto de 3 crianças e eu fui ler as estatísticas de quantas pessoas desaparecem, principalmente no estado de São Paulo. Não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil e no mundo. E aquilo me chocou, eu nunca tinha me atentado àquela informação. E ao invés de eu jogar o papel, eu coloquei aquele recibo na minha mão, fechei os meus olhos e comecei a orar por essas mães. Por um momento eu comecei a sentir a dor dessas mães que têm os seus filhos desaparecidos e sem explicação. E eu fui procurar saber como funcionava e o que era a instituição Mães da Sé. E eu confesso que isso mexeu tanto comigo que não dá para explicar o sentimento de tristeza por não fazer nada, por não fazer uma oração, por não me unir, por não me doar. E isso mexeu muito comigo. Eu não imaginava que as estatísticas fossem tão grandes, né? A mulher que teve sua filha que desapareceu, que criou a ONG, ONG, né? Eu falei instituição, mas a ONG Mães da Sé, ela tem uma luta incessante para achar a filha. E durante a gravação do clipe, os pais se levantavam, né? Porque tinha pai e mãe lá no mesmo dia, e colocavam o cartaz na minha mão como se eu fosse achar o filho. Aquilo lá mexeu muito comigo. E eu tenho filhos também, é uma coisa assim que e eu vejo que a gente poderia fazer algo mais, poderia fazer as mães vão uma vez por mês, sentam lá na escadaria da Praça da Sé e em silêncio elas seguram as fotos dos seus filhos. Isso é uma coisa que não dá para explicar, não dá. As crianças são irreconhecíveis hoje, mas a mãe ela tem a esperança de que ao olhar o filho, que ela vai conseguir, ela vai reconhecer de alguma forma, vai ter alguma coisa para ela identificar que aquela pessoa, que aquela criança, que aquele jovem ou aquele adulto, sei lá, é o filho. Essa é a esperança de toda mãe que se assenta naquela calçada. Quando eu e a Claudete Almeida encontramos o Matheus, após 6 meses a gente procurando, foi através do Orkut, para nós foi assim muito gratificante, foi Deus coroando, né? O projeto. Sempre que eu vejo alguém postando alguma coisa desaparecido, desapareceu, tá sumido, eu trato de compartilhar, eu trato de ajudar de alguma forma. Poderia fazer muito mais, claro. Isso não é uma causa pra gente levantar como bandeira, mas é para ser abraçada.
É uma causa que nós devemos orar e acreditar que Deus pode nos usar para fazer muito mais. Eu imagino milhares de pessoas tentando achar os seus filhos e os filhos também tentando encontrar os seus pais. E é isso. Quando nós achamos o Mateus, nós trouxemos ele para um evento na Assembleia de Deus em Sorocaba, inclusive. Tem no YouTube. Quase matei a mãe porque eu achei que a surpresa seria mais legal e surpreendente do que propriamente algo muito pessoal e íntimo. E quando ela viu ele entrando comigo na peça do Choro de Joquebed, ela foi parar no hospital, né? Eu não tinha noção do tamanho da dor. Então, às vezes, nós estamos olhando e achando que é de um jeito, mas é muito mais profundo do que a gente imagina. Eu aconselho que todos pesquisem sobre as Mães da Sé e compartilhe esse projeto, compartilhe, ajude, divulgue, pegue uma criança. Eu fico muito emocionada porque eu acho que eu faço nada. Poderia fazer muito mais para ajudar, com certeza. Poderia fazer muito mais. Mas eu espero que Deus nos desperte para essa realidade, que são milhares de pessoas que desaparecem por ano, por dia. E às vezes a gente amassa o papel e joga fora.